Tiago, contamos uma brevíssima história que é apaixonante, é muito rica, é muito bonita mesmo. Eu acredito que o povo baiano... É porque é igual você falou pra mim em outro momento que o povão não tem acesso a esse tipo de coisa. Ou tem acesso, mas não tem o interesse. Ou tem interesse, mas não tem a base. Porque tem que ter uma base pra entender isso. Fato é que a Bahia tem uma história muito rica e muito linda. Só que muitas pessoas não devem saber disso, não devem se ligar do quanto é bonita essa história. A gente fez aqui um resumão, mas já deu para ter um norte. Eu queria que você fizesse primeiro suas conclusões finais e depois eu queria que você mandasse um recado, porque certa vez você me fez uma conclusão que eu achei muito bonita, inclusive eu falei naquele outro meu programa, Entre Razões. Você, Thiago, me falou que, só para o povo entender, a gente não é contra a brincadeira, eu sou um cara do humor, tá tudo certo. Gente, humor tá tudo certo. Só que você, Thiago, certa vez me falou que depois que você entende a história do Brasil, é uma sacanagem você chamar de bostil dessas coisas, porque você tá ignorando todo um contexto que existe para aquela situação, para essa situação estar acontecendo. Então, por exemplo, só algumas coisas para reflexão dos ouvintes. O Thiago explicou, por exemplo, a questão da dívida externa, inglesa. Então, a gente já foi um povo escravizado desde da monarquia, onde com o fim da monarquia, transferindo dívida para o Brasil. A gente é um povo que foi massacrado por infinitas injustiças estatais contra nós. Nós somos um povo que cresceu desde a falta de orientação, falta de educação, até realmente, aí sim, o governo boicotar, atrapalhar nós como sociedade. Nós somos um povo perseguido. O povo baiano pode-se dizer que sofreu demais por conta de desmandos do governo, desmando da república. Eu queria que você fizesse o seguinte. Primeiro eu queria pedir uma conclusão sua, e depois eu queria que você mandasse um recado, de repente, pro ouvinte que é revoltado com a própria história, revoltado com o Brasil, e tá tudo certo, eu entendo, tem muita coisa errada mesmo. Mas que eu queria que você mandasse um recado pra turma do Bostil, né, pra turma que de repente ignora todo o contexto do porquê o Brasil é dessa forma, o que antecede a nossa história, quem são os nossos antepassados. Eu queria que você falasse tempo livre, à vontade, pro ouvinte, desse um recado para ele compreender, para ele refletir um pouco mais. Bom, sobre as conclusões que eu tiro particularmente, é principalmente analisando o legado, não só das pessoas individuais, das pessoas físicas, mas propriamente o legado social de Caramuru até Antônio Conselheiro. E mesmo a gente pode exportar para o dia de hoje. A gente tem uma natureza ao folclórico, uma natureza ao épico. Caramuru era só um náufrago, um ninguém, e ele conseguiu estruturar a vida dele inteira no meio do nada, em meio a selvagens, em meio a uma cultura completamente diferente. E essa sua história tão singular foi o que nos deu o épico, o Caramuru. A gente pegou justamente dessa vida tão rudimentar e transformamos isso em um épico da nossa literatura, como parte da nossa identidade. A gente pegou um elemento do nosso processo de colonização e colocamos ele no mais profundo grau da nossa brasilidade. O mesmo vale para Antônio Conselheiro. Ele é um marco do que é esse Brasil caboclo, esse Brasil brasileiro, esse Brasil profundo, esse Brasil dos sertões. Com todas as suas controvérsias, com todas as suas limitações. Quando a gente fala do caboclo, a gente está falando de analfabetismo, a gente está falando de desnutrição, a gente está falando de inúmeras mazelas sociais. Mas acima de tudo, apesar de tudo isso, a gente está falando de um produto singelamente brasileiro. Um projeto tropical singular, que você não vai encontrar em nenhuma outra civilização. Nem do outro lado do Atlântico e nem nos nossos vizinhos aqui. E mesmo em uma origem, uma tradição muito próxima, não conseguem produzir nada similar do que é a brasilidade.
E a prova marcante disso está na nossa própria territorialidade. Olha o tamanho, olha o que nós alcançamos quanto nação e aonde os nossos vizinhos encontraram barreiras, não conseguiram justamente alcançar o mesmo patamar de grandeza. E aqui não só no sentido de poder ou economia, mas propriamente de estrutura civilizatória. Não existem esses níveis sofisticados de mitificação da identidade nacional em torno da miscigenação, em torno da vida no campo, em torno da interiorização. Tudo isso é tipicamente brasileiro, pelo menos da forma como é. Agora, sobre essas questões das piadas, com Bostil, isso e aquilo, eu acredito que a gente passou por um processo de inferiorização e de decaimento cultural absoluto. Ironicamente, e nesse sentido eu fico até com um pouco de pena, porque é justamente essas comunidades que mais fazem sátiras a respeito sobre a baixa inteligência da nossa população marginalizada, do declínio brasileiro e afins, mas não se dá conta que a corrente do seu pensamento, e aí sim, tal como o caboclo é o descendente daqueles sertanistas lá do princípio da colonização, os mesmos brasileiros que replicam essas imagens que degrinem, que basicamente ofendem o país, eles são produtos sociológicos, são descendentes daquelas elites marginalistas. Marginalistas por quê? Porque estão à margem. Por que que o jornalista lá de 1896 fazia sátiras com os caboclos e falavam que canudos não ia ser nada, que eram raças inferiores e que era o pior, o brasileiro era a pior coisa que o mundo já viu e já pariu, e quebraram a cara quando viram o Exército Nacional perder 3 vezes consecutivas para aqueles caboclos? Eles estavam à margem. À margem de quê? Do Brasil. Essa gente nunca vivenciou ou experienciou o Brasil. Sempre estiveram à margem da brasilidade. Sempre viram o Brasil de acordo sobre a sua poltroninha, lá muito bem localizado em Copacabana, no Leblon ou no Centro Paulista, sempre à margem, nunca experienciando de fato o que é esse Brasil, nunca dando a base para o estudo sobre essa brasilidade. E a consequência natural dessa ignorância, e aí entenda-se, se foi propositada uma burrice, que a sua reação seja sempre o desdém. Porque no fundo, essas elites marginais, elas são o centro da desgraça brasileira. Porque elas estão em posições privilegiadas, em posições socialmente assimiladas, em centros que poderiam, sim, trabalhar para construir o Brasil, mas eles estão lá, sentados, olhando, criticando, reclamando que nada presta, que nada dá certo, que é it's over, que nada funciona e parar e para lá. Quando, assim, a grande razão do descaso é justamente essa falta de brasilidade. Se Antônio Conselheiro é o cara que tem a vida destruída, é o nosso taxi driver brasileiro, mas ao invés do niilismo, ele é folclórico, ele é mítico, essas elites marginalistas, elas são a mais profunda expressão do derrotismo. É o oposto da brasilidade. E assim como o anticristo, ele trabalha para negar tudo que é Cristo, tudo que é logos, tudo que é bom, essencialmente, tudo aquilo que é anti-brasileiro vai trabalhar para quê? Justamente para inferiorizar, para destruir, para odiar aquilo que é brasileiro, aquilo que é altivo. É da natureza um grupo que se constitui por avesso a virtudes, que se constitui justamente por questões baixas, só podem produzir efeitos nefastos à nação. É por isso que eu acredito que, assim como no passado, a gente conseguiu ter um movimento triunfante no sentido de valorizar esse Brasil profundo e utilizar essas experiências para trazer a modernização do Brasil, a gente possa, a partir dessa percepção de estudo e vivência da brasilidade, sobrepor esses grupos que buscam e fazem a manutenção desse Brasil derrotista. É o que torna o Brasil Bostil. É justamente essas características. Mas, como é da nossa natureza, somos dados a epopeias, somos dados ao folclorismo. Então, acredito que enquanto houver parcelas da população que ainda tem esse sentimento de brasilidade e ainda tem essa profunda aspiração
de concretizar esse Brasil ideal, esse Brasil profundo, ainda tem saída no fim do túnel. E o que cria essa esperança? O que cria esse sentimento brasílico de epopeia? É justamente o estudo e a vivência da brasilidade. É um paradoxo, é um argumento circular no final das contas, né? Só que brasilidade, antes que o ouvinte venha xingar, brasilidade não é roupa da Oakley, não é fluxo, não é fumar narguile, não é ouvir funk, não é nada disso. É o espírito da brasilidade, é o espírito de compreender que, eu diria até, eu arrisco dizer, Thiago, que seria a compreensão de nós como nação. Só que aí, Thiago, fica até um paradoxo aqui, que eu não sei se você vai saber me responder, para fechar o programa. Existe uma frase que o Hélio fala que é boa. Para você perceber que você é burro, você também precisa de um pouco de inteligência. Então, ou seja, até para você perceber que você não sabe, você tem que ter um mínimo de inteligência. E a questão é que hoje, pelo menos, você deve saber, não, você sabe muito bem disso, porque a gente já conversou sobre esse assunto. Hoje o indivíduo ele tá tão alheio, tão alienado, tão fora da sociedade, tão mal educado, mal alfabetizado, mal instruído, que eu não sei se ele ainda consegue conceber, por exemplo, o que é brasilidade. Eu não sei isso. Eu queria te fazer essa pergunta, ou seja, será que você consegue explicar para ele o que é uma nação, sobre conceitos básicos de não rouba o cara aqui porque ele também é brasileiro? Esse espírito, será que ainda é possível, Thiago? Bom, a gente nunca pode esperar, isso nunca aconteceu em nenhum lugar no mundo, que haja um grande surto coletivo onde a nacionalidade vai se instaurar ou se reinstaurar a partir de um livre-arbítrio, onde todos em sintonia teremos essa grande sacada, iremos ser iluminados com esse pensamento. Nós precisamos partir do ponto de partida de que nossa espécie ela trabalha através de elites. E elites não em sentido econômico, pejorativo ou positivo. Elites, ponto. Então, se a gente tiver sempre um ponto de partida de uma classe na sociedade que ainda mantenha um nível cultural, e isso existe no Brasil, é possível fazer essas mudanças. Só que educação não se fala sem autoridade. Um professor é autoridade em sala de aula. Uma diretora é autoridade dentro do ambiente escolar. Assim como não tem como pensar na educação para a nação sem o Estado como autoridade. A autoridade é a base de todo o processo. Então, o que não dialoga com a autoridade? Justamente a igualdade. Enquanto a gente tiver a perspectiva de que todos têm que dar o seu pitaco, todo tem que falar, todo mundo tem que escolher, não tem como a gente resolver. Então eu diria que para a gente ter esse processo, a gente não precisa do país inteiro, a gente precisa de uma parcela instruída e que essa parcela tenha autoridade. Sem a restauração da autoridade, não tem, de fato, aí sim, não tem como a gente salvar o país. Agora, existe essa classe que ainda tem uma visão de Brasil, tenha conhecimentos técnicos para executar um projeto dessa envergadura? Hoje Felizmente, não. sim. Não, hoje Felizmente, sim. Uma parcela da sociedade nós temos. Quadros qualificados para isso, nós temos. As pessoas, elas tendem a confundir o fato de essa parcela não ser maioria com ela não existir. Tá, entendi. Essa é a grande questão. Se a gente olha para o que foi construído no Brasil da década de 60 para cá, a gente construiu toda uma estrutura. É que a gente não vê isso no dia a dia. Mas quantos engenheiros técnicos nós temos para executar um projeto de grande envergadura no Brasil nós temos? A gente tem muita gente. Se a gente começa a analisar o que é de fato uma Petrobras nas suas minúcias, a gente começa a entender a magnitude do nível de complexidade que o Brasil já alcançou no século passado. Só que a gente tem uma dupla tarefa, né? É resgatar esse nível, conseguir recapturar esses recursos humanos que nós temos à nossa disposição em benefício de um projeto nacional, para então a gente começar a voltar a competir no universo das nações, né? Então é uma tarefa que está longe de ser fácil, mas também não é impossível. Então, qual é a nossa maior arma nesse sentido? O nosso ser folclórico.
enquanto a gente não voltar a ter uma mentalidade de esse é um país que vai para frente, o Brasil, mesmo uma mentalidade que hoje é muito detestada, mas eu não acho que seja nociva, de um Brasil do futuro, um país do futuro, quando a gente não tiver esse otimismo, essa jovialidade, ser o Brasil de Martim Sererê, você que é meu conterrâneo, então, conterrâneo não, né, você é de Minas, mas mora aqui em São José. Sim. O que é o Brasil Martim Sererê? É o Brasil dos meninos, dos heróis, é o Brasil de Cassiano Ricardo, é o Brasil bandeirante. É isso que a gente precisa, essa autoestima que é necessária para a gente voltar a construir uma nação. Se a gente perder esse brilho, aí morreu a brasilidade, e aí morreu a nação. Cara, que comentário foda. Inclusive, o Thiago, teve um rapaz, que é um senhor, na verdade, que ele saiu fotografando os índios no Brasil. Foi um trabalho muito bonito que ele fez. E em dado momento, ele falou que ele perdeu o interesse em fazer isso quando ele viu que os indígenas estavam todos torcendo para time de futebol, vestindo camisa de futebol, usando bermuda Adidas, não sei o que lá. Eu não tô questionando se isso é certo ou errado. O ponto é, ele falou que ali se perdeu a brasilidade dos índios. Ou seja, o ponto que você quer dizer é, se todo mundo se tornar esse subproduto externo, arrisco dizer liberal, mas eu não sei se é esse o conceito. Se todo mundo se tornar isso aí, o que você está falando é que a brasilidade acaba. Aí acabou de vez. Agora, enquanto ainda tiver resquícios do samba, arrisco dizer também do futebol, da malandragem boa, não a malandragem ruim, mas a malandragem boa, a esperteza, o jeitinho brasileiro bom, que inclusive tem muita gente que não sabe, o jeitinho brasileiro, ele juridicamente falando, ele é considerado bom. Em um outro momento posso explicar isso. Quer dizer, então, Thiago, aí, se isso acontecer, a brasilidade morreu de vez. Agora, enquanto tiver ainda esses polos, ainda há brasilidade. Esse é o seu ponto. Exatamente. Eu acho que o exemplo das roupinhas de marca, os óculos espelhados, as músicas cada vez mais enlatadas, isso é perfeito. Esse arquétipo do Bostil é o anti-Brasil. É o Brasil bestializado, não o Brasil civilizado. E aí vem a questão. O que tipifica esse bestializado? É o bestializado do índio lá, com a lança na mão, caçando? Não. É um outro tipo de bestializado. São os bestializados da era moderna. São os bestializados pelo materialismo. A vida inteira dessa gente bestializada gira em torno do consumo, da ostentação, desses valores baixos terrenos. Só que a gente viu qual é o elemento formador do povo brasileiro. A gente tem raça? Não. A gente tem qualquer característica que tipificou a fundação dos Estados europeus? Não, não temos. Qual foi o elemento condensador das nossas mais diversas diferenças, as nossas mais diversas rivalidades, as nossas mais diversas e profundas rivalidades? Foi a unidade de espírito. Nós somos um povo essencialmente espiritualista. Nós somos a rejeição máxima do materialismo. Então eu diria que o Brasil brasileiro morre a partir do momento que a gente deixar de ser espirituoso. Enquanto a gente não tiver uma crença metafísica no futuro do Brasil, quanto o signo da cruz incrustada numa nação com uma vocação metafísica, com uma vocação espiritual, aí acabou o projeto de Brasil. Isso não tem nada a ver com ser católico, ser de qualquer coisa, porque isso se expressa nas mais diversas religiões que tem no Brasil. Acho que o caso mais engraçado de todos é o caso, eu tenho 1001 críticas pessoalmente ao espiritismo, mas o Chico Xavier, ele escreveu sobre o signo da cruz, falando numa suposta psicografia lá, de que o Brasil estava predestinado por Deus a ser o centro da humanidade devido à sua vocação cristã. Isso escrito por um espírita. Até mesmo quando a gente tem os nossos desvirtuamentos, nós somos um povo excepcionalmente espirituoso. Seja nas mazelas sociais, como foi o caso de Canudos, que continuou-se um espiritualismo muito forte, seja nessas deformações urbanas que nós temos, ainda assim, esse elemento central da brasilidade está lá. Nós entendemos a nossa nação como fruto de um empreendimento que não é desse mundo. E é graças a isso que a gente é capaz de superar as nossas diferenças, as nossas desigualdades e buscar amortecer tudo isso, condensando em uma única esperança. E é por isso que esse país nasceu de uma Santa Missa. E é por isso que os marcos, as guerras, giram em torno de guerras religiosas. É por essa razão
Nós somos a nação de Logos, a nação sobre o Cruzeiro do Sul. Nós somos vocacionados a isso. Se o Brasil deixar de ser espiritualista, aí sim acabou. Acho que essa é a grande lição. Se a gente se secularizar, se tornar materialistas, seja materialistas no sentido do tigrinho, da bermuda da Oakley, ou no sentido de que o que importa é a economia e nada mais, se a gente abre mão da nossa visão folclórica, aí sim, acabou. Aí, nesse sentido, eu admito com todas as letras, acabou. Meu querido Thiago, brilhante. Para quem quiser saber mais sobre história brasileira, também tem alguma coisa de história em geral, canal O Saquarema. Além do Saquarema, você tá com mais algum projeto, Thiago? Não, eu estou dedicando todas as minhas energias ao O Saquarema. O Prosa Nova, não? Não, o Prosa Nova tá parado, tadinho. Espero um dia poder voltar com ele. Meu querido, uma grande participação, muito obrigado. Foi uma honra, brilhante. Primeiro bloco do Dossiê Baianos está feito. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço e sempre que precisar, estamos aí. É isso aí, Thiago, é isso aí, ouvintes, e voltamos já.